Este é o podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro brasileiro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Nortox, podcast que você já está cada vez mais acostumado a ficar bem informado dos assuntos técnicos do agronegócio brasileiro aqui nas principais mídias digitais, principais canais de comunicação da Nortox. Nós já passamos por várias culturas do agro brasileiro. Falamos sobre soja, sobre milho, sobre algodão, sobre cana. Hoje o tema é sobre pastagens. Pela primeira vez, a cultura da pastagem presente em nosso podcast. Claro, uma cultura para lá de importante no cenário da agricultura brasileira. Para falar sobre o assunto, teremos, claro, os técnicos, conhecedores profundos do tema, tanto da Nortox, quanto também um convidado especial, que é o Neivaldo Cáceres, professor, mestre, pesquisador. Daqui a pouco eu vou passar o currículo dele completo, mas tem muita propriedade para falar sobre o tema e vai explicar para nós quais as melhores estratégias para poder controlar plantas daninhas na cultura da pastagem. Então, se o tema te interessa, fique ligado, porque de agora em diante você terá uma verdadeira aula sobre o assunto. Da Nortox participam conosco o Thiago Polis, que é líder de portfólio aqui da empresa, e também o Rafael Camargos, que trabalha em nosso desenvolvimento de mercado e tem também longa experiência na área da pastagem. Pois bem, para você poder acompanhar o nosso podcast, você já sabe, é só acessar as principais mídias da Nortox, canais de comunicação, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, estão à sua disposição. E se preferir, pode também ouvir o podcast no Spotify e no iTunes. Podcast Nortox, tendo como objetivo levar conteúdo técnico sobre o agronegócio brasileiro. Podcast Nortox, conteúdo do campo para o campo. Pois bem, esse, portanto, o podcast Nortox, que chega para você para trazer muito conteúdo, muita informação do agronegócio brasileiro. Começo cumprimentando nossa equipe da Nortox, Thiago Polis, líder de portfólio da empresa, já é figurinha carimbada aqui do podcast, participou várias vezes e mais uma vez te agradeço pela presença. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas, pelo convite, por mais uma participação importante, Hoje a gente vai discutir outros assuntos, o manejo de plantas daninhas em pastagem, que é um segmento muito importante que deve ser levado muito a sério pelo pecuarista. Agradeço a participação do Rafael Camargos e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Neivaldo. Grande abraço. Um abraço, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar falando com vocês e espalhando um pouco mais a informação para os pecuaristas também, Bacana. Rafael Camargos. Rafael participou um pouco menos do nosso podcast, mas vem no momento cirúrgico, para falar sobre pastagem. É uma área que eu sei que o Rafael também navega bem aí. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago, Neivaldo. É sempre um prazer, estar participando aí de todos os eventos, que a Nortox traz aí. É uma oportunidade sempre muito importante, estar junto com os pesquisadores e o Neivaldo aí com todo o know-how que ele tem aí no manejo de pastagens, nesse segmento tão importante aí para a agricultura brasileira aí, especialmente para a pecuária, E é um prazer e obrigado pela oportunidade aí. Seja bem-vindo, Neivaldo. Obrigado, Rafael. Estamos juntos aí. Tá aí, portanto, a apresentação do professor Neivaldo Cáceres. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em solos de nutrição de plantas pela Exalc, da USP. Com atuação profissional desde 1985 em pesquisa e desenvolvimento e sistemas de produção agrícola em empresas nacionais e multinacionais. Trabalhou por 24 anos na geração dos principais herbicidas para pastagem hoje no mercado. Atualmente é consultor independente, fundador da NTC Consult Agro, focado no manejo de vegetação em pastagens, reflorestamentos e áreas não agrícolas, e é autor do livro Plantas Daninhas em Pastagens, Biologia, Manejo e Controle, que foi lançado no final de 2021, e logo de cara já fica aí uma dica de leitura para você interessado no tema Plantas Daninhas em Pastagens, Biologia, Manejo e Controle, de Neivaldo Cáceres. Neivaldo, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lucas. Então, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. E estamos aí para a gente conversar, que vocês levantarem os temas aí, estamos aí para a gente discutir.
Legal. Como você que está acompanhando pôde perceber, o tema mais uma vez é técnico. Nosso podcast tem esse intuito, levar conteúdo técnico para o campo, para o agro brasileiro. E por esse motivo eu deixo à vontade o Thiago e o Rafael para fazerem as perguntas, tirarem as suas dúvidas, explanarem ainda mais sobre o assunto de pastagens com o professor Neivaldo. É com vocês, pessoal. Obrigado. Então, Neivaldo, vamos começar, né? Eu gostaria de começar aí fazendo uma introdução aí, e a gente começar o nosso bate-papo aí com as perguntas, né, pertinentes aí ao assunto. O que a gente vê hoje no Brasil, né, é que grande parte das nossas pastagens, né, existentes hoje no Brasil, grande parte estão degradadas, né? E isso é um sinal de que a presença de plantas daninhas, né, e na maior parte das pastagens aí é muito grande, né? Há uma alta infestação, né, de plantas daninhas, né? Mesmo havendo essa alta infestação de plantas daninhas nas pastagens, observamos uma dificuldade muito grande do pecuarista em identificar o alvo, né? Identificar essas invasoras, né? E isso pode tornar ainda mais complexo ainda no controle, né, dessas plantas invasoras, né? Então, nessa situação, Neivaldo, durante o diagnóstico de uma pastagem, quais os pontos importantes que se deve levar em consideração para poder obter uma recomendação assertiva, né? E completando, quais são os fatores, né, que devemos levar em consideração para optar por reforma ou recuperação de uma pastagem? Perfeito. O tema é complexo, né, Rafael? Porque começa pela diversidade que o Brasil tem em relação a toda a sua área de pastagem. Vamos lembrar que nós temos aproximadamente 160 milhões de hectares em pastagens, né? De Rio Grande do Sul até o Pará, Nordeste, Rondônia, então é uma diversidade muito grande de ambientes, de biomas, e cada ambiente tem o seu desafio, né? Então, a diversidade é muito grande, daí começa a dificuldade de você ter, primeiro que você já não começa tendo uma recomendação única, uma receita de bolo, uma coisa assim, né? E os desafios são muito localizados, de cada região vai ter um desafio maior. E outro problema também que tem muito em relação à pastagem, que você falou das maior parte de áreas degradadas, a partir do momento que se planta uma pastagem, começamos do zero, numa reforma, e não há o combate dessas plantas daninhas, já começa a iniciar um processo de degradação imediatamente após o plantio, né? E o pecuarista, infelizmente, muitos, não podemos generalizar, né? Muitos dos pecuaristas, eles têm uma certa condescendência, uma tolerância, vamos dizer assim, em relação à planta daninha, ele convive com ela, né? E isso é um problema sério, porque em agricultura isso não existe, né? E na pecuária, o pecuarista tem uma certa tolerância, vamos dizer assim, de aceitar essas infestações aí que cada vez que vai postergando o combate, o problema vai complicando. Então, como a diversidade é muito grande, os desafios são muito localizados, que a gente fala, diria o seguinte, tem muita gente no campo atuando, vendendo produtos, fazendo recomendações, às vezes de várias empresas concorrentes no mesmo local. Então, a minha recomendação para o pecuarista seria pedir auxílio de um técnico. O pecuarista não tem obrigação de saber, entendeu? Como que ele vai fazer combate, com que produto, com que dose, com que metodologia. Então, ele tem que chamar um técnico que vai fazer uma recomendação, às vezes 2, 3 de empresas diferentes, para ter uma melhor oportunidade, assim, de que ele vai ter uma solução, né? E em relação ao tema de recuperação ou de reforma, eu diria o seguinte, normalmente a gente vai pensar, o pecuarista vai pensar em reforma quando ele tem uma condição de uma degradação muito grande, né, com um quadro de infestação muito grande. Nessa condição, sempre ele vai ter praticamente 100% de infestação. Qual que é aí o diferencial para ele optar, se ele tem necessariamente que abrir mão de uma reforma ou se ele pode ir para uma recuperação? Essencialmente é o capim. Então, ele tendo uma boa população de capim, ele pode ter infestação total, ele vai ter condições, se ele tiver uma boa população de forrageira, ele matando a planta daninha tem como recuperar essa pastagem. Que vantagem ele teria aí de optar pela recuperação e não pela reforma? Esses 2 fatores principais. O custo de opção, a reforma hoje está acima de R$3.000, mais ou menos, por hectare, uma recuperação dificilmente vai passar de R$1.000, R$1.500 por hectare, considerando até fertilizantes também, que ele vai ter que pensar nisso também, mas controlando as plantas daninhas, e o tempo, né, que ele vai ter entre a ação que ele vai tomar até colocar boi novamente,
na recuperação você precisa simplesmente permitir que a pastagem recupere. Isso pode levar em torno de 60 dias, alguma coisa assim. E no caso da reforma, às vezes ele vai ficar 5, 6 meses sem utilizar o pasto, né? Então, esse aqui seriam os critérios aí, para a gente começar a conversa aí. Muito bom, muito bem explicado, Neivaldo. Neivaldo, eu queria fazer uma outra pergunta para você, né? Hoje, manejar pastagem ela é muito importante, né? É a fonte de alimento, é a principal fonte de alimento para o animal, né? É a essência ali do pecuarista. No entanto, quais são os maiores erros que se tem aí no manejo de pastagem que dificulta o controle dessas plantas daninhas? Perfeito. O maior problema, justamente que a gente fala, o manejo da pastagem, mas principalmente relacionado à pressão de pastejo, né? Quantos animais o pecuarista coloca por área, e então aí que a gente coloca, se ele coloca muito pouco, seria, a gente fala subpastejo, né? E muita pressão, por outro lado, superpastejo. O mais daninho aí, normalmente, é o superpastejo, que ocorre com mais frequência. No superpastejo, então, ele tem assim, um consumo muito grande da forrageira, não permite que ela tenha mecanismos de rebrote, né? Ele vai ter o capim para rebrotar de um corte muito grande, ele vai necessitar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia, né? E aí você vai ter, então, uma degradação, e você começa a aparecer áreas de solo desnudo. Você errou nesse manejo, apareceu área de solo desnudo, vai sair a planta daninha. Então, isso é até um problema, até em relação a quando você faz um bom controle de planta daninha. Na sequência, se você errou o manejo, é praticamente como se você não tivesse feito nada, Tiago. É dramático, né? Porque volta a infestação, né? Você errou no manejo. Então, o principal ponto é acertar no manejo de pressão de pastejo. E o segundo ponto é o pecuarista ter em mente sempre que ele tem que ter um controle continuado das plantas daninhas. Tá? Eu costumo dizer que controlar a planta daninha não é uma ação que ele vai ter na propriedade. Esse ano eu vou controlar a planta daninha. Não. Controlar a planta daninha na pastagem é uma atividade corriqueira que ele tem que ter na propriedade. Como ele faz vacina, faz inseminação, faz a compra, venda de gado, ele tem que ter nas atividades dele também, contemplando controle de planta daninha em pastagem. Então, é uma atividade corriqueira, né? Então, sempre ele vai atuar, qual que é o intuito que a gente faz? Você não vai poder chegar fazendo o controle da fazenda toda com planta daninha, você vai ter um planejamento, né? Então, é interessante você pegar as melhores áreas, as que estão menos atacadas, zerar, deixar sempre elas bem, né? E aí, posteriormente, você vai atacando na sequência, fazer um planejamento lógico aí e econômico, né? Para ter esse combate constante na propriedade, tá? Excelente. E continuando, Neivaldo, assim, a gente sabe que a planta daninha nunca é bem-vinda, né? Muita planta daninha, né? Planta invasora, né? Tem diversos nomes aí, mas ela nunca é bem-vinda e hoje ela está presente em diversas culturas, né? Agrícolas aí. É difícil, às vezes, controlar na soja, no milho e na pastagem não é diferente, né? Algumas delas são encontradas na pastagem, algumas delas que são encontradas na pastagem, né, têm tolerância a alguns herbicidas, né, ou moléculas, né, ou dificultando um pouco o controle delas, né. Durante o ano a gente tem alguns períodos, né, que mudam, né, a modalidade de aplicação, né, das plantas de controle, né, dessas plantas daninhas, né. E os herbicidas mostram também diferentes eficiência de acordo com a época do ano ou a modalidade que está sendo aplicada esse herbicida. Então, comenta um pouquinho para nós, Neivaldo, a importância de controlar essas plantas daninhas, o momento, né, de controlar essas plantas daninhas, né, muitas das vezes antes que ocorra a sua disseminação, né, e outro ponto é se existe uma relação da planta daninha estar estabelecida no local ou se as aplicações do herbicidas hoje estão apresentando eficiências diferentes, né? A gente sabe que tem várias moléculas sendo lançadas, né? Ou misturas, né? Normalmente misturas, né? De acordo com as moléculas que estão sendo lançadas. Qual que é a relação entre a época do ano de aplicar e a eficiência desses herbicidas? Tá. Rafael, você começou interessante falando sobre os conceitos, né, de planta daninha, planta invasora, né? O termo que se usa assim mais adequado seria planta daninha, né? Porque se a gente analisar a rigor,
Quem que é a planta invasora? É o capim. Exato. O capim está vindo de uma savana africana, de um ambiente em clímax ali, e foi introduzido no Brasil, né? Então, na verdade, no conceito, vamos dizer, o biológico, de biologia como um contexto assim, de ambiente, o invasor é o capim, né? Então, a planta daninha, ela está extremamente adaptada à condição local, predominam plantas originariamente daquele local, mas também acontecem introduções, né? Vêm plantas de outra origem, tal, que chegam lá e se adaptam muito bem e passam a ser daninhas no ambiente da pastagem, né? Então, isso posto, a gente tem o aspecto que você falou de eficiência dos herbicidas, questionável, tal, começa por ser a pecuária, a planta daninha em pastagem, um termo assim, único, um ambiente único, totalmente diferente do que é a agricultura, né? A planta daninha da pastagem, a planta daninha da agricultura, às vezes, olha que interessante, às vezes é a mesma espécie, pode ter uma espécie que invade uma planta daninha, uma planta daninha que atua, que está presente em agricultura, que também aparece em pastagem, só que ela é diferente na pastagem, né? Porque você na agricultura, você está vendo sempre uma plantinha jovem, vindo de semente e tal, então ela é muito mais fácil de controlar, né? No caso da pastagem, essas mesmas plantas, ou essas que estão adaptadas ali, normalmente elas estão perenizadas, né? Existem espécies anuais também que saem de semente todo ano, mas o grande problema, vamos dizer, 70%, 80% do problema em pastagens é de plantas perenes, tá? Então, em função desse ambiente, que o pasto fica ali anos e anos sem ser movimentado, a planta vai se adaptando, vai mudando, vai tendo roçada na área, a planta vai ficando mais dura, você fortalece o sistema radicular e tal. Então, você tem uma amplitude de plantas daninhas invasoras em pastagens muito diversa. Então, a gente começa falando, por exemplo, em herbáceas, plantas rasteiras, plantas mais de pequeno porte, você vai para um segundo patamar, plantas arbustivas, né? Depois você vai para plantas semilenhosas, começa já a ter um talo mais duro, até as plantas lenhosas e arbóreas, né? Então, não necessariamente a gente pode dizer que nessa ordem de herbáceas, arbustivas, semilenhosas, lenhosas, você tem um aumento de dureza. Não, nem sempre. Às vezes você tem plantas herbáceas que são de difícil controle e você tem, às vezes, umas plantas lenhosas que não é tão de difícil controle. Existe uma certa relação até, vamos falar a verdade, né? Mas, então, em função desses diferentes perfis biológicos, vamos dizer assim, dessas plantas, você tem diferentes graus de suscetibilidade aos herbicidas. E aí um termo muito perigoso que nós não podemos usar é de planta resistente. Isso não podemos usar esse termo, porque planta resistente é um conceito de que a planta se ela era suscetível, você aplica o herbicida, não controla e ela passa a ser resistente. Não é o caso. Ela naturalmente ela já é de mais difícil controle, essas mais duras, né? Então a gente costuma usar, eu uso esses termos assim, em pastagem se usa planta mole e planta dura. Mole, a planta que a gente consegue controlar mais fácil, planta dura, aquela que é pedreira, que é difícil de controlar, né? Então, esses diferentes graus de suscetibilidade das plantas está muito relacionado com como ela se adaptou no ambiente e as ações que ela sofreu. Então, normalmente você tem, então, em função disso daí, diferentes modos de aplicação, né? Então, você tem, qual que é o ideal dos mundos para você controlar a planta daninha? Aplicar foliar em área total, você tem um rendimento grande e tal. Aí tem muitas plantas que não são controladas nessa modalidade. E aí você vai para uma segunda fase, que é a da aplicação localizada, planta a planta. Aí você dá um tratamento, vamos dizer, diferenciado para aquela planta, né? Que ela recebe mais produto e tal. Então, o mesmo produto que eles não controlam em área total, controla no localizado. Você vê que não é questão da resistência ao herbicida, é a modalidade de aplicação. Exato. E tem planta que não acontece nada nem na localizada, né? Você pega uma ciganinha, por exemplo, impeto, são plantas de difícil lixeira, plantas muito difíceis, né, de controle, que aí você tem que, eu chamo, apelar, né? Que aí você tem que ir para outra fase de combate, que é através de basal, que você aplica o produto no tronco sem corte, ou você corte e aplica no toco, né? E aí, normalmente, você tem eficácia, né? Com aqueles mesmos produtos que você não tem aquelas modalidades de controle ali, de aplicação, você passa a ter o controle nessas outras modalidades, né? Então, como você vê que os desafios são, a amplitude de desafios é enorme em pastagem, né? E para isso a gente abre mão de diversas técnicas aí de aplicação para controlar esse tipo de planta, tá? Perfeito. Obrigado.
Analisando o cenário atual, né, hoje nós temos no mercado diversas combinações de moléculas e boa parte são os mimetizadores auxínicos. E sobre elas, como 2,4-D, fluroxipir, triclopir e picloram, acaba incluindo outro herbicida de um outro mecanismo de ação, no caso metsulfuron, né? Eu gostaria que comentasse sobre o sinergismo entre elas, benefícios e quais delas devemos nos preocupar com o residual no solo, caso o pecuarista tenha interesse em cultivar a soja no ano seguinte. Sim, ponto muito importante, Thiago. O que acontece é o seguinte, você está certo, predomina no mercado de pastagens esse mecanismo de ação que a gente chama dos mimetizadores auxínicos, ou alguns chamam hormonais, né? Porém, que são principalmente picloram, 2,4-D, picloram, triclopir, fluroxipir e o aminopiralite. No entanto, apesar de ser o mesmo mecanismo de ação, essas moléculas, isoladamente, elas têm um comportamento muito diferenciado. Entendeu? Por exemplo, você pega um 2,4-D, ele tem muita ação em folha, ele pouco transloca, ele não tem residual de solo. Você pega quando você vai para um triclopir, um fluroxipir, aí você passa a ter uma translocação mais intensa, pouca ação de raiz. E aí você vai depois para picloram e aminopiralide, você já tem você já tem ação na folha, você tem absorção importante radicular, você tem residual de solo. Bom, de forma bem resumida, essas ações principais aí. Mas o que acontece? Apesar de serem o mesmo mecanismo de ação, existe, às vezes, não, a grande maioria das vezes, é a necessidade de a gente misturar esses ativos aí. Isso está contemplado até nos produtos. A gente tem esses produtos isolados, né? Mas a grande maioria dos produtos são em mistura com 2 ou 3 moléculas desse grupo, né? E por que isso? Porque justamente uma complementa a outra, dando, por exemplo, uma vai trazer mais queima, como eu falei, 2,4-D, outra vai trazer mais uma translocação. Então, a sinergia, quando eu falo em sinergia entre moléculas, eu costumo dizer que é aquela coisa do 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 5, 6, 7. Né? Quer dizer que a soma das duas numa mesma porção dá um resultado melhor do que os dois isolados. Então, daí essa necessidade de ter essas misturas, né? Mesmo sendo o mesmo tipo de mecanismo de ação. No caso, o diferencial é que seria o metsulfuron, que tem outro mecanismo de ação, que é o inibidor da ALS, que é muito usado em agricultura, né? Ele traz outros predicados, né? Tem plantas que ele introduz assim um controle interessante, tipo samambaia, tipo a vassourinha de botão, Spermacos verticillata, tal, que são plantas de relativamente difícil controle. Ele implementa muito, ele agrega muito no controle. Então, dificilmente hoje você vai ter uma aplicação em pastagem que você vai usar uma única molécula. E às vezes se usa até mistura de produtos, né? E aí você vai ter 3, às vezes ou mais de produtos de princípios ativos, né? Agora, o que você falou em relação ao residual pensando em rotação de cultura, isso é um ponto importantíssimo e cada vez a agricultura, não vou falar, vou até usar um termo, mas vou me retratar, invadindo pastagem. Não é bem isso. A agricultura está entrando em muitas áreas de pastagem, né? Isso é muito bom, né? Porque são áreas normalmente que têm potencial para agricultura, ótimo, vamos plantar agricultura nessas áreas de pastagem, né? Só que aí você tem uma preocupação, não uma preocupação, mas você tem que ter um alerta, um cuidado com que produto que foi usado. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado, ou considerar, 2 moléculas que foram aplicadas previamente, que seria o picloram e o aminopiralite. Tem a ver também com a quantidade que foi aplicada tal, e com o tempo. Principalmente o critério é tempo e dose, né? A grosso modo é o seguinte, a partir de 2 anos da aplicação, você não tem mais problema. Tem algumas bulas que falam até em 3 anos, né? Mas a partir de 2 anos já o tempo já não começa a ter tanto problema. E que problema pode acontecer? O problema vai acontecer essencialmente em folhas largas, tá? Então vai ser problemas fez uma aplicação lá na pastagem, e aí depois quer plantar soja, algodão, amendoim, ou até eucalipto, né? Você vai ter problema do sintoma ali, prejudicando a produtividade. Você não tem isso eu recebo uma pergunta muito frequente também, Thiago e Rafael, referente a... Tá bom, ele aplicou, ele está arrendando para fazer agricultura, que alternativa ele teria? Gramíneas. Então ele pode plantar, não tem problema para plantar sorgo, milho, cana, arroz, não tem problema nenhum, né? A gente teria problema de residual com as folhas largas, né? Então basicamente aí
picloram, aminopiralite. E aí eu deixo uma sugestãozinha interessante, de forma rápida, aí, que eu sempre falo em apresentações aí. Se tem uma dúvida em relação à área, faça uma coisa que é de graça e relativamente rápido. Essa é uma coisa muito legal, que é o bioensaio. O que é isso? Você coleta o solo da área que você quer fazer a rotação, coleta o solo, né? Pega um volume ali, alguns 10, 20 litros lá de solo, e planta a planta que você quer, uma planta soja ou até um pepino, por exemplo. O pepino é altamente sensível a esses herbicidas, né? Então você planta ali, dali 10, 15 dias, você começa a ver como é que saiu a planta lá, se ela está com sintomas. Se não tem, então tem que fazer uma boa coleta, bem representativa ali, para ter essa indicação. Se ela saiu sem sintomas, pode ter tá sossegado que não vai ter esse problema, tá? Seria isso daí. Professor Neivaldo, eu queria, nesse momento, 2 detalhes rapidamente. Primeiro, o senhor falasse um pouquinho sobre o livro, lançado em 2021, Plantas Daninhas em Pastagem, Biologia, Manejo e Controle. Como é que quem estiver acompanhando pode encontrar o livro e qual que é a pegada desse livro? Obrigado, Lucas, pela deixa aí. Eu lancei esse livro fruto da minha experiência, né, adquirida aí nos mais de 20 anos que eu trabalhei nessa área, desenvolvendo produtos para esse mercado, né? Então, aprendi muita coisa e foi a oportunidade que eu tive de estar transmitindo um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, essa informação. Eu lancei esse livro, Plantas Daninhas em Pastagem, Biologia, Manejo e Controle, em dezembro de 21, quase menos de um ano aí, e em que eu trato em 20 capítulos todos os aspectos referentes à planta daninha em pastagem, como que é, e outra coisa que é relativamente novidade, que não existe, na verdade, nenhuma publicação com esse caráter aí, né? E eu faço muita interação também do animal com a planta daninha, as interações que elas têm, o impacto disso, modalidades de aplicação, as moléculas. Então, é um material único, né? E pode encontrar no meu site, tá? www.ntcconsulteagro, tudo junto, né? ntcconsulteagro.com.br, e lá tem a oportunidade da pessoa adquirir, que a gente entrega isso para todo o Brasil sem agregar custos, tá? Então, para finalizar, o que eu gostaria de falar, assim, alguma informação que a gente deixou de falar, eu só gostaria realmente de reforçar aquilo que eu falei lá no princípio, né, do pecuarista ter o contínuo combate das plantas daninhas, ter isso como uma atividade corriqueira na propriedade e caprichar no manejo. As 2 dicas, né? Combater sempre bem e caprichar no manejo. Porque outra coisa que eu costumo dizer, pessoal, é que o capim é o melhor herbicida que a pastagem pode ter. Porque você dando condições para que a pastagem possa competir, você dá competitividade para a planta forrageira, suportar ou suplantar a pressão que a planta daninha vai ter. Então, esse aqui é o ponto final aí que eu diria para vocês, viu? Bacana. ntcconsulteagro.com.br, você acessa e fica muito bem informado, sabendo ainda mais sobre o mundo da pastagem. Professor, muito obrigado. Realmente muito bom, uma aula que nós tivemos nesses últimos minutos aqui no podcast Nortox. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Obrigado, Neivaldo. Muito obrigado, Neivaldo, pela participação. Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída. Aí, conversamos, portanto, com Neivaldo Cáceres, que falou bastante sobre o tema de plantas daninhas para a cultura da pastagem. E, como você já sabe, a Nortox tem grandes soluções para várias culturas. E a cultura da pastagem é uma delas. Por isso, o Thiago Polis, líder de portfólio da empresa, e o Rafael Camargos, que trabalha no desenvolvimento de mercado, ficam conosco para falar sobre quais são, né, as soluções da Nortox para a cultura da pastagem, quais são as orientações de Thiago e de Rafael dos produtos Nortox. Thiago, e aí? Começa contigo. Bom, Neivaldo pontuou assuntos tópicos muito importantes, né? Além de falar sobre manejo de plantas daninhas na pastagem, ele levantou a importância das características de algumas plantas daninhas. E hoje a Nortox ela traz diversas soluções para esse pecuarista. Falamos aí de 2,4-D, Nortox, falamos aí de Norton ou Primordial. Também estamos falando do nosso Picloram Nortox. Temos aí Triclopyr e Triclopyr F composto aí com fluroxipir. Está vindo para o nosso portfólio fluroxipir isolado, também não podemos esquecer aí
do nosso metsulfuron também, que é um importante ativo sendo utilizado na nossa pecuária, aí, no manejo de plantas daninhas de difícil controle, tá? Principalmente aí nesse cenário de pastagem. Não é, Rafael? Então, isso daí são soluções aí que a Nortox traz pro pecuarista como mais uma solução para ele, para resolver esse grande problema chamado planta daninha. Exatamente, Thiago. E assim, eu sempre falo, né? Assim, a gente está aqui na ponta, no campo, né? Direto aí junto com os pecuaristas, junto com os clientes, vendo realmente o problema que eles enfrentam aí quando se fala em manejo de pastagem, né? E o controle de planta daninha. E o nosso portfólio hoje, eu falo, junto com os nossos clientes aí, que é um portfólio muito completo, né? A Nortox, de uns anos para cá, ela inovou muito no lançamento, né, de moléculas aí importantes para esse manejo de plantas daninhas. E o nosso portfólio hoje, você consegue abranger todo o cenário aí de planta daninha na pastagem, fazendo controle desde, como o Neivaldo comentou, desde as pragas moles, né? Pragas semilenhosas, pragas arbóreas, né? Fazer o controle basal, fazer o controle depois de uma roçada, né? Então, hoje o nosso portfólio é muito completo, né? Então, a Nortox hoje ela está inovando, ela não fica atrás de nenhuma empresa que trabalha também nesse segmento de herbicida de pastagem, e hoje o nosso portfólio completo, não só com herbicidas, né, mas também com a parte nutricional, complementando todo esse manejo aí. Então, pode confiar, é da Nortox, a gente está aí com excelentes ferramentas aí para oferecer para o nosso cliente, para o nosso pecuarista. Muito bem lembrado, Rafael. Além das soluções com os nossos herbicidas, vale ressaltar, muito bem frisado por você, da nossa linha nutricional, de produtos que são utilizados especialmente assessorando, né, na verdade, melhorando aí a eficiência das aplicações desses herbicidas junto à tecnologia de aplicação aí. Estamos falando de Protax, estamos falando de Nitrofix, entre outros produtos do nosso portfólio que complementam e melhoram a eficiência desses nossos herbicidas. Como você diz, pode confiar, é da Nortox. Pode confiar, é da Nortox. E assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast Nortox, que entrevistou o professor Neivaldo Cáceres. Participaram conosco o Thiago Polis e também o Rafael Camargos, da equipe da Nortox. Agradeço demais tanto ao professor Neivaldo, que disponibilizou do seu tempo para vir aqui conversar com a equipe da Nortox, quanto o Thiago e o Rafael, que também participaram conosco representando a nossa equipe. Agradeço ainda a você que está do outro lado, que é a razão, o sentido deste conteúdo. A nossa ideia, é claro, é levar conhecimento, é levar conteúdo para o campo, para o agronegócio brasileiro. O podcast Nortox pode ser acessado através dos principais canais de comunicação da Nortox: Facebook, Instagram, LinkedIn e também o YouTube, além das plataformas de podcast, Spotify e iTunes. Convido você também a acessar o nosso site www.nortox.com.br e lá na aba Informativo Técnico. O Informativo Técnico é também sobre controle de plantas daninhas na cultura da pastagem. Então, se você se interessa sobre o assunto, quer aprofundar ainda mais, nada melhor agora do que uma leitura bastante proveitosa do tema controle de plantas daninhas na cultura da pastagem. Forte abraço e, claro, nós nos vemos numa próxima edição. Até lá! Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola, venda sob receituário, lei ou rota de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.